com vocês? Meu nome é Ana Paula, fui aluna do curso de pós-graduação em Gestão Pública pela FAEL, o qual concluí em 2018. Sou contadora na Prefeitura Municipal de Quatro Barras, graduada pela Fundação de Estudos Sociais de Paraná, a FESP. Também sou especialista em administração com ênfase em controle interno pela FAI, especialista em contabilidade pública e responsabilidade fiscal pela FACINTER e agora especialista em gestão pública pela FAEL. Hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre o meu artigo que foi publicado na revista científica Vivências Educacionais. O título do artigo é Os Desafios da Sustentabilidade Ambiental nas Administrações Públicas Municipais. O objetivo é responder ao seguinte questionamento: quais os desafios enfrentados pelas administrações municipais para se ter uma gestão sustentável? Dessa forma, apontamos perspectivas dentro da legislação e de programas já existentes que motivaram a sustentabilidade nessas organizações. A pesquisa ela não foi aplicada em um município ou numa organização específica, porém trouxe exemplos de programas e ações aplicados em diversos municípios que podem ser replicados em outros municípios de forma bastante satisfatória. Eu posso começar a falar um pouquinho sobre o artigo. É necessário se conhecer a origem da expressão desenvolvimento sustentável. Essa expressão ela surgiu nos anos 80 com a Comissão de Brundtland, que foi formada com o objetivo de estudar e propor uma agenda global para enfrentar os desafios e problemas do meio ambiente. O desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de se sustentarem. O trabalho da Comissão de Brundtland, ele culminou com a orientação para a ONU fizesse a segunda Conferência Mundial do Meio Ambiente, que se tornou-se a Rio 92. Teve como missão estabelecer uma agenda de cooperação internacional que veio para pôr em prática ao longo do século XXI o desenvolvimento sustentável no planeta. E a partir daí surgiram diversas ações e programas que buscam por essa sustentabilidade. A sustentabilidade ela está impregnada na vida moderna, se não a ação, mas a palavra. A sustentabilidade é a capacidade de um indivíduo ou organização tem de se manter inserido em um ambiente e interagir com ele, sem comprometer violentamente os recursos ali, preservando dessa forma para que gerações futuras venham a utilizá-lo. A sustentabilidade ela tem um efeito a longo prazo, pois ela precisa ser contínua e ter equilíbrio entre os recursos consumidos e os não consumidos. Para que o empreendimento ele possa ser considerado sustentável, ele precisa ter quatro fatores. Primeiramente, ele precisa ser ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente diverso. Na administração pública, o principal papel do Estado é promover o bem comum. A gente sabe que as cidades elas são complexas e apresentam inúmeros problemas. Entre esses problemas estão as questões ambientais. O dever do Estado é promover a conscientização da sociedade e a participação social, além de buscar soluções que permeiam essa sustentabilidade. E isso é garantido, esse dever do Estado é garantido pela Constituição Federal, no artigo 225, que estabelece que o dever do Estado, que o Estado tem o dever de preservar e defender o meio ambiente. Além da Constituição, nós temos também o Estatuto das Cidades, que ele trouxe diversos instrumentos para que os municípios possam estar voltados num desenvolvimento mais sustentável. Ele traz esses instrumentos assegurando para as cidades um desenvolvimento mais ordenado, planejado e preocupado com o meio ambiente. O principal instrumento do Estatuto das Cidades é o Plano Diretor, que traz diretrizes de expansão urbana e desenvolvimento, sempre visando o interesse coletivo. É importante saber que o entendimento da sustentabilidade ele deve ser aplicado de forma regional, porque assim os projetos e programas podem ser direcionados a cada município, pois cada um tem suas particularidades e suas demandas. E quais são os desafios hoje enfrentados pelos municípios para se ter uma gestão sustentável? Primeiramente, pouquíssimos municípios com menos de 50 mil habitantes têm algum programa voltado para a sustentabilidade ambiental. São pouquíssimos esses municípios. Segundo, é o fator tempo.
Os impactos no meio ambiente sobre a sociedade são sentidos em um curto espaço de tempo, enquanto que a reversão desses impactos, ela tende a ser a longo prazo e muitas vezes podem nem serem revertidos. O terceiro ponto é o fator espaço. As realizações das ações, elas devem ser sempre regionais, sempre locais. Porque você tem um programa, primeiramente, em vez de você aplicar no município como um todo, você aplica num bairro, funcionou nesse bairro, automaticamente você replica para os próximos bairros. Por isso, trazendo dessa forma ações e resultados eficazes. O outro ponto é o interesse dos gestores públicos, pois eles são os principais mobilizadores da sociedade. Se o gestor público não tiver interesse, os programas e ações de sustentabilidade não saem do papel. Outro ponto é a mudança cultural na forma de administrar, a capacidade de identificar as ações com seus pontos positivos e seus pontos negativos. E o principal deles, que deve ocorrer em todas as esferas, tanto governamental como privadas, é a transparência em todos os níveis, governamentais e sociais, pois a transparência quer dizer ausência de corrupção, ausência de subsídios e estabilidade das regulamentações governamentais. Desse trabalho surgiram alguns exemplos de práticas já existentes que podem ser replicadas para outros municípios. Não vou citar todos, vou citar apenas alguns. Um deles é a Compra Verde, é um programa do governo federal, onde o governo ele adquire produtos com características ambientalmente responsáveis. Um exemplo, adquirir produtos de empresas que tenham o ISO 14000. Esse é um dos pontos. Uma outra prática também do governo federal, que daí é proposta pelo Ministério do Meio Ambiente, é a Agenda Ambiental da Administração Pública, que incentiva os órgãos da administração a adotarem práticas sustentáveis. Ele é válido para 3 esferas do governo. E para incentivar isso, ele concede prêmios de destaque e reconhecimento para os projetos implementados, dando visibilidade às iniciativas e estimulando a participação de todos os órgãos, tanto judiciário, executivo, legislativo, e tanto no Estado, União ou no município. E um último exemplo é o programa Cidade Sustentável. Esse programa ele é de iniciativa de uma sociedade civil. Ele tem como objetivo melhorar a qualidade de vida e o bem-estar da população de uma forma geral. É disponibilizado para as prefeituras um conjunto de conceitos e ferramentas, metas, indicadores e exemplos práticos de outros projetos aplicados em inúmeras cidades, para que esses municípios possam replicar conforme a sua realidade local e assim aperfeiçoar e avançar no planejamento e desenvolvimento sustentável. Além disso, esse programa Cidades Sustentáveis, eles possuem uma carta compromisso que fica destinado às prefeituras, aos candidatos políticos, aos partidos políticos, aos candidatos a prefeito, aos candidatos a vereadores que queiram adentrar nesse projeto. Essa carta compromisso, ela representa um comprometimento por parte da prefeitura, por parte dos partidos políticos e por parte dos futuros prefeitos em trabalhar com prioridades que considerem as variáveis ambientais, econômicas, sociais e culturais, de acordo com cada realidade. Tendo obtido sucesso em sua trajetória, apresenta-se diversos exemplos bem-sucedidos. Se você procurar no site Programa Cidades Sustentáveis, lá tem diversos programas que foram aplicados em diversas cidades de todos os tamanhos, e principalmente em cidades com menos de 50 mil habitantes, que podem ser replicados em outros municípios, inclusive no município de vocês. Os desafios são grandes para que isso aconteça, principalmente em cidades menores. No entanto, os exemplos que temos são muitos e todos podem ser seguidos e replicados em cada uma das cidades. Basta ter vontade do gestor e cobrança e conscientização da população. Então, se houver incentivo e participação dos cidadãos, é possível sim criar possibilidades, ações e soluções sustentáveis para os municípios pequenos. A população na busca por uma cidade mais sustentável, que sejam consciente com as questões ambientais e com interesses voltados na melhoria da qualidade de vida de cada cidadão. Muito obrigada.